Eu gosto de pensar que a vida é um jogo de xadrez, que a gente tem que saber qual a peça que a gente vai mexer, qual a estratégia que a gente vai usar. Meu convidado de hoje, rapaz, o currículo é extenso, mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção nele, que ele foi CEO de um grande grupo, que inclusive eu quase me associei, tem uma proposta incrível que chama Bali Park, um parque aquático. E antes dos 30 anos, ele é engenheiro de formação, estrategista, por vocação, ama estratégia, mentor de líderes, ele é professor, tem vários projetos que ele vai hoje abrir para a gente, várias novidades, inclusive. E ele quer provocar essa maturidade do empreendedor. Ele quer que as pessoas entendam que o caminho precisa ser trilhado com sabedoria, precisa ser trilhado com, principalmente, acompanhamento. Com vocês, Lucas Marques. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, meu amigo. Como é que você tá? Tranquilo. Melhor agora, né? Bom, vamos bater papo então. Então vamos lá. Gente, olha só, pra gente começar, Lucas, eu queria te perguntar, da onde surgiu? Conta um pouquinho da sua história, como é que você veio parar nessa parte de acompanhamento, de consultoria, como é que você se tornou CEO, essa paixão aí por ajudar empreendedores a faturar mais, que inclusive esse aí eu fiquei sabendo aqui nos bastidores que você pegou a empresa do zero e fez ela faturar ter um valuation de 1 bilhão. Exato. De onde surgiu? Conta aí pra gente um pouquinho da sua história. Vamos lá. Na verdade, eu sou nascido aqui em Brasília. Legal. Meu pai, ele era militar. Uhum. E por conta disso eu saí de Brasília, porque ele foi transferido. Então fui morar fora. E quando eu tinha... ah, no primeiro, segundo ano da faculdade, fui estagiar numa indústria farmacêutica. Eu estava Uhum. fazendo engenharia mecânica. E fui estagiar na área de manutenção, né? PCM, Planejamento e Controle de Manutenção, que é o laboratório Teuto, lá em Anápolis, né? Porque ele estava Uhum. sofrendo uma Uhum. aquisição da Pfizer. E em 6 meses, mais ou menos, abriu uma vaga interna para ir para essa área de processos, de otimização de processos. Legal. Aí eu fui fazer a entrevista com o Lúcio, que foi meu primeiro grande líder ali. E o Lúcio gostou muito de mim, porque eu tinha um conhecimento de estatística, de processual, que a engenharia me trouxe, né? Legal. E acabou que a gente deu um match, eu acabei indo pro setor trabalhar com ele que me motivou, abriu meus olhos para essa questão de carreira, desenvolvimento nesse primeiro Mas momento. ele é engenheiro também, o Lúcio? Não, eu sou administrador. Hum. E aí ele me trouxe essa ambição de querer mais, sabe? Ele começou a me desenvolver, me instigar para estudar em outras áreas e tudo mais. Então eu acabei crescendo dentro do Teuto, acabei tomando conta da toda a parte de planejamento lá, teve um projeto que a gente fez que deu R$ 500 mil de redução um mês. Cara, que legal. Foi bem legal esse projeto de redução de perdas dentro da indústria. E quando o Lúcio saiu, ele recebeu uma proposta, foi para outra empresa, eu acabei assumindo a liderança do setor no lugar dele. Uhum. A gente fez, antes disso, até um projeto conjunto com a Falcone Consultoria, na época chamava INDG, Uhum. a maior consultoria do país. Gostei muito, acabei ficando muito próximo do pessoal, converso com eles até hoje, estava falando com o consultor de 2012, já é meu amigo até hoje. E depois disso eu resolvi dar um salto na minha carreira. Eu falei assim, vamos lá. Tava ali mais ou menos indo pro final da faculdade, eu falei, Uhum. onde que eu vou estudar? E eu olhava pro pessoal que era analista dentro da indústria e onde que esse pessoal estudava? Ah, fazer uma pós-graduação aqui, ali. E eu falei, cara, se eu for nessa pós-graduação, ela pode até ser boa, mas pelo nível da turma, eu vou ser igual à média da turma, eu vou ser um Sim. analista igual a todo mundo. Eu não quero ser analista, eu quero ser diretor de empresa. Aí, como eu tinha feito uns projetos legais, eu tinha acesso na diretoria, presidência, até o dono do Teuto, na época o Valdeci tinha falecido, o Ítalo tinha assumido. Uhum. E aí eu fui perguntar pro pessoal, falei, e aí, onde que vocês estudam, né, para ser diretor e tal? Eles me falaram da Fundação do Cabral. Não, a gente gosta muito da fundação, inclusive o Teuto era cliente da fundação. Uhum. Aí eu descobri que a fundação ia abrir a primeira turma de MBA em Goiânia. Entendi. Aí eu me candidatei. Tinha nem terminado a faculdade, né? Uhum. Querendo fazer MBA. Obviamente, eles me mandaram um e-mail super convidativo falando assim, Lucas, o nosso MBA tem que ter 10 anos de experiência como executivo. Você não vai conseguir agregar a turma, então a gente não vai te liberar. Foi super motivador, assim, ver que eles escreveram, mas eu não me deixei abalar.
fui atrás, mexi os pauzinhos nos contatos que eu tinha, como eu tinha acesso à diretoria, né? Por Aham. causa dos projetos que eu tinha feito e tal, eu fui neles, ó, chegou a hora de me ajudar, né? E aí eles mexeram os pauzinhos, conseguiram fazer o pessoal da Dom Cabral me aceitar. Cara, que massa. Que foi bom. No final eu acabei ganhando como aluno destaque do MBA, consegui virar o jogo lá com eles. Que massa. Mas nesse meio tempo, só o fato de eu ter conseguido entrar na Dom Cabral, que primeiro foi um super aprendizado, mas também Aham. muito network com gente de alto nível, Pô, 10 3, anos. 4, 5 vezes na minha frente, né, em carreira. Mas nesse meio tempo eu acabei passando no trainee da JBS, quando eu formei Hum, na faculdade. Aí mudei para São Paulo. Eu passei no da JBS e recebi o convite para ir para o Falcone também, mas eu preferi ir para a JBS, uma experiência nova. uhum. Fiquei alguns anos lá, morei em tudo quanto é lugar do Brasil que você imaginar, porque aí É mesmo, mandava cara? para Marabá, Barra do Garça, Juazeiro, São Luís, E o que Lins. você fazia nesses lugares? Então, geralmente no programa de trainee você tinha um projeto, alguma dor que essa fábrica estava passando, ou de pessoas, ou ambiental, ou de produtividade, ou de desperdício. Que E eles massa. falavam, ó, você vai para tal lugar e você tem X meses para você resolver. Aí Uhum. você ia, tinha que fazer um projeto de melhoria, trazia para São Paulo, apresentava para a diretoria e ia de novo. Então você ficava nesse vai e vem. Mas morando lá nesse local. Geralmente você ficava alocado Quanto nesse tempo, local. mais ou menos? Teve projetos que foram maiores, 6 meses, Seis e meses. teve projetos menores, 3 meses, coisas mais. Mas menos de 3 não tinha. Um Tinha, mês, tinha também. 15 dias. 15 não, 15 não dá Não muito dá pra tempo. nada, né? Mas de um mês eu já fui para alguns lugares. Teve uma em Juazeiro que eu fiquei um mês lá. Só que o projeto lá era um pouco diferente. Eles estavam encerrando a operação e eles queriam fazer o encerramento da melhor forma possível. Entendi, Aí eu fui lá com a missão de encerrar e diminuir o prejuízo, né? entendi. Foi bem legal. E aí acabei assumindo a parte de supply chain Mercosul quando acabou o trainee. Uhum. E voltando lá para o MBA da Dom Cabral, eu Hum. conheci um médico lá que estava na mesma turma. Foram 2 anos e meio praticamente junto ali na Dom Cabral. A gente conversava muito e tal. Ele falou, cara, eu tô querendo fazer tudo isso que você faz aí nas multinacionais, só que no mercado da saúde, que o mercado da saúde é bem defasado em termos de gestão. Uhum. E aí ele me convidou para abrir uma empresa com ele. Aí eu fui, ele tinha uma empresa já que ele era coordenador de UTI, mas bem parte médica, para agregar com ele para a gente montar uma empresa de gestão para hospitais, focada em área crítica. Pronto-socorro, centro cirúrgico, UTI, né? Uhum. E trazendo essas perspectivas de análise de dados, metas, alinhamento de processos, indicadores, a gente conseguiu trazer muito resultado para os clientes. E a gente acabou crescendo essa empresa bastante, a nível nacional. Eu saí, né? Eu saí da empresa, mas hoje ela está até internacionalizada. Cara, que Tem legal. clientes no México, tem alguns amigos que ainda trabalham lá, que eu contratei na minha época, que estão lá até hoje. E foi bem legal. Mas essa empresa, por exemplo, é uma empresa de consultoria. Ela entra nos hospitais É, fazendo consultoria, mais ou ajustando, menos, a gente entrava bem na executando também. massa Ah, deles. legal. Inclusive os médicos nos respondiam pra gente, não pro hospital, era um outro Entendi. modelo. E aí eu saí para montar minha consultoria. Legal. Nesse meio tempo, eu recebi o convite de um outro amigo que eu também conheci lá no MBA da Dom Cabral. Uhum. Teve outras coisas que eu fiz aí no meio. Eu fiz uma pós no Einstein, fiz uma formação em gestão de crise no INSPER, me formei em Master Black Belt, que é uma parte de processos e tal, Uhum. de Lean Six Sigma. Mas pulando algumas etapas aqui, eu fui e recebi uma ligação do Muni, que era diretor de RI do grupo Aviva, que é Rio Quente, Hot Park e Costa Legal. Sauípe, que também tinha estudado comigo no Cabral. Ele me ligou, nessa época eu estava no Rio de Janeiro, eu estava no hospital lá no Rio, como cliente da minha consultoria, e ele, cara, um dos acionistas aqui vai abrir um parque lá em Brasília. E ele tá precisando de ajuda. Você não quer dar uma mão para ele? Eu falei, lógico, eu topo. Aí eu vim para Brasília, conversei com o pessoal, eles gostaram, a gente fechou uma consultoria. Começamos tomando conta da parte de processos, ajustando os processos internos. Eles tinham a ideia, eles tinham acabado de começar a venda, né? Uhum. E depois disso eu acabei pegando a parte financeira também. Então começamos a estruturar toda a parte financeira, viabilidade, as projeções e tudo mais. Controladoria. Uhum. E aí veio a pandemia, né? E eu É tinha alguns verdade. clientes. A sorte é que eu tinha bastante cliente da saúde ainda. Então, na saúde, o que aconteceu na pandemia? Em vez da demanda diminuir, a demanda aumentou. Aumentou Então, eu acabei reestruturando vários hospitais com essas frentes de ajustar processos para o próprio sim, Covid, né? para atender. Então, começamos, até porque o meu ponto forte dentro de hospital era pronto-socorro. Então, bombou. Mas eu também tinha outros clientes fora da saúde, como o Bali, que é esse parque aquático. E aí conseguimos fazer a reestruturação Mas ele financeira. fechou.
O Vale. Não, ele não estava inaugural. Ah, Ele tá. tava com a venda acontecendo Sim. e a obra em andamento, né? Andamento. E aí a gente conseguiu reestruturar ele financeiramente, trouxemos capital de De fora, aham. terceiros e funcionou. Quando passou a pandemia, que quase quebrou, né? Imagina, você construindo um negócio, do nada, tudo fecha, as vendas ficam instável, e do nada A obra para. a obra para e o custo do material quase duplica, triplica, Cara, né? isso aí foi pesado. E aí, nesse meio tempo, quando passou a pandemia, a previsão era inaugurar no final de 2022. Quando foi no meio, eu recebi a proposta dos acionistas lá, dos donos, que eram dois, né? Para assumir como CEO do grupo. Que eu já estava estruturando, já tinha feito toda a reestruturação financeira ali na pandemia. E eu acabei aceitando, aí foi essa história de como eu voltei para Brasília. Aí vim parar aqui, eu toquei 2 anos como CEO deles. Uhum. Depois eu passei para o conselho consultivo, trouxemos um outro CEO de mercado, fiz a transição. Uhum. E hoje o meu foco principal está na minha empresa de assessoria estratégica, Qual o nome dela? Fala pra gente. ali de gestão empresarial. Mas não vai ser o nome por muito tempo. A gente está terminando o processo de rebranding, Legal. então quem estiver assistindo aí, daqui umas 2 semanas está Talvez com o nome outro seja um nome. pouco diferente. É, Legal, legal. Então, assim que você ingressa nessa parte de consultoria, nessa parte de estruturação empresarial, nessa parte. Então, o financeiro também é um ponto forte seu. a gente reestrutura a empresa de uma forma holística. A gente acredita que atuar numa ponta só, seja ela só finanças, só processos, ela deixa a empresa sem um equilíbrio. Você Uhum. precisa estar com um olhar sistêmico para você Integral. integral para você conseguir de fato subir ela para o próximo nível. Tá, então vamos agora conversar sobre as habilidades do nosso amigo Lucas. Cara, então assim, quando você entra numa empresa, vamos. E assim, eu vou te pedir que toda hora que você falar algum termo técnico, que você explique. Que Perfeito. alguém pode não conhecer. E se, claro, se você esqueceu, eu vou te perguntar. Não se preocupe quanto a isso, não. Mas beleza. Quando você entra numa empresa, o que você olha primeiro, assim? Qual é o que. Ou é porque te chama mais atenção, ou é porque talvez seja padrão? O que você olha primeiro que pode estar ruim? Como é que você faz esse diagnóstico? A primeira coisa que eu busco entender, na verdade, são duas coisas. O Uhum. nível de maturidade que aquela empresa tem, ou que aquela liderança daquela empresa tem, Legal. versus o mercado em que ela está. Porque também não adianta a gente ter uma super empresa, super bem estruturada no mercado que está em declínio ou que não está crescendo. Entendi. Você vai ter uma dificuldade que às vezes não é da empresa, é do mercado que ela está inserida. Ou você pode ter um mercado super em expansão, mas com empresas sem nível de maturidade, com maturidade muito baixa. Então ela não vai conseguir aproveitar as oportunidades. Então eu tento casar esses dois olhares, um olhar para dentro, para Uhum. maturidade, e um olhar para fora, aonde que ela está inserida. Você sabe nadar, mas você está numa banheira, não adianta nada. Sim, Agora, se você está no oceano, mas não sabe nadar, é um entendeu? problema grande. Exatamente. Tá, e então, beleza, você chegou aí, você olhou, você faz o quê? Um estudo de mercado antes de abrir empresa? E as empresas que já entraram no mercado, já estão funcionando, por exemplo, é, sem ter nenhum planejamento. Aí você tenta buscar essas informações, como é que. Isso. Mas você quiser fazer, você monta um relatório, como é que funciona? Geralmente os nossos projetos ele tem uma fase inicial de diagnóstico. Esse diagnóstico busca entender esses pontos que eu te falei: Tá. mercado, maturidade. A gente passa um overview em 5 grandes áreas da empresa: a estratégia, para Uhum. onde que ela está mirando, o que que ela quer, ou às vezes não quer, né? Nem sabe o que Nem quer, sabe né? o que quer. Mas tem a estratégia, tem a estrutura, que Aham. é o organograma, como as decisões são tomadas. Porque o organograma não é só a caixinha bonitinha, ela é a distribuição de poder dentro da empresa. Legal. Quem decide o quê nos dois Isso é sentidos. importante. Quem deveria decidir, porque tem decisão que você delega para o seu gestor. Se o seu gestor não toma essa decisão, ela sobe para você, não tem por que você ter o gestor. E tem o contrário, tem decisão que o gestor não pode tomar, ele tem que subir para você. Então, estrutura é poder e tomada de decisão. Depois eu venho para os processos, como os processos estão organizados. Depois para controles, como é que você controla isso. E controle geralmente está correlacionado com incentivo, né? Se você controla, você tem que incentivar o seu time naquele rumo. Eu Uhum. brinco que o ser humano ele funciona com cenoura. Na frente ou atrás, mas é um incentivo. E por último, pessoas. Você não vai construir nada disso sem ter gente boa, gestão de Total, cara. talentos, né? Total. E eu analiso esses 5 pilares em 4 níveis de maturidade que eu costumo dividir. Aí eu busco entender em qual nível a empresa está. O primeiro nível de maturidade é um nível que eu chamo de produto.
É aquela empresa que o empreendedor já deu aquele primeiro salto, Ok. onde ele decidiu empreender, porque é um desafio, você sabe, se você é Total. empreendedor Aham. também. Então ele deu aquele primeiro passo, mas ele precisa estruturar um negócio que eu chamo de Product Market Fit, que é o Ok. produto certo para o mercado certo. Ok. As pessoas geralmente são muito apaixonadas pelo que elas É construíram. um filho. É um filho. Só que não necessariamente aquilo que você construiu tem aderência com o mercado. Total. Total, irmão. Então, você tem que pegar e colocar o cliente no centro. A partir do cliente, você vai analisar o problema dele e aí você cria uma solução. Aí eu tento inverter a lógica da maioria das pessoas, né? Que ela pensa no produto primeiro e depois Uhum. como é que ela vai vender. A gente tenta inverter. Então, essa é a primeira fase, a fase de produto. Eu até diria, eu trabalhei muito tempo com agência de marketing fazendo o user experience. Então, assim, Uhum. eu falava assim, eu não boto o cliente no centro. Esse é o segundo degrau. Boto o problema do cliente no centro. Exato. Então, Gostei. porque, Vou copiar. porque assim, o cliente no centro é aquele negócio que você acabou de falar. Talvez o cliente ele nem saiba que tem aquele problema, ele nem sabe o que está acontecendo. Quando você pega o problema do cliente e bota no centro, aí você pode ter certeza que você vai acertar o caminho. Desculpa, Exato. continua. Inclusive, quem estiver assistindo a gente, tem um livro muito legal que se chama Apaixone-se pelo Problema, Não pela Solução, do Uau, fundador do Waze. Modéstia à parte, eu tenho ele vou anotar. autografado pelo É autor. meu, velho? Mas ele é bem legal. Fica de referência para essa primeira parte. E depois, a segunda nível de maturidade da Uhum. empresa é um nível que eu chamo de nível de rotinas, Apaixone-se. pelo problema e não pela solução. Anota aí, viu, galera? Desculpa, vamos lá, Vamos continuando. lá. O nível de rotinas é aquele momento. Vamos supor que a gente montou um restaurante. Uhum. Geralmente, nesse primeiro nível de maturidade, a gente está ali como chefe da cozinha. E Sim. a gente está gerenciando, a gente está microgerenciando o restaurante. Porque eu quero garantir que aquele prato é um prato. Vamos supor que a gente montou um restaurante gourmet, de Ok. alta gastronomia, né? Uhum. É um prato que vai entregar tudo que os clientes querem, no preço, no custo e etc. Com a qualidade. Então eu vou estar aqui dentro da cozinha como chefe. Olha, tira o macarrão depois de tantos minutos. Ó, você já cortou os legumes? Olha, agora tem que pôr tal coisa. Então a gente ainda está nessa microgestão, né? Ok. Já limpou ali a pia, né? Sim. Agora, quando eu vou para a segunda fase, eu não posso ser mais o chefe da cozinha. Nessa Aquilo tem fase que rodar sozinho. tem que rodar. Você tem que formar alguém, você tem que padronizar o produto Ok. para duas coisas, para ele ter reprodutibilidade e repetitibilidade. O que quer dizer cada palavra dessa? Manda. Reprodutibilidade, vamos começar com repetitibilidade. Ok. Se eu faço um prato, eu tenho que conseguir fazer ele igual várias vezes. Sim. Isso é repetitibilidade. Ok. Então é um processo voltado pro produto, para a padronização do produto. Ok. E a reprodutibilidade é eu faço, você faz e fica igual, e o fulano faz e fica igual. Então isso está lá Perfeito. na primeira fase ainda. Na hora que eu acerto isso com o mercado certo, aí beleza, eu posso ir para a rotina. Rotina, eu não vou ser mais o chefe da cozinha. Eu vou ser o gerente do restaurante. Eu mudo para garantir que cada rotina que tem que acontecer, aconteça. Não mais microgerenciando a operação, mas olhando a rotina. Então, eu não estou preocupado se o cara deixou o macarrão 2 minutos a mais. Alguém tem que estar olhando isso. Ok. Porque senão ele vai ficar muito mole, né? Uhum, sim. Eu estou preocupado se compraram o estoque, se o que precisa para a semana foi comprado, se fecharam o caixa no final do dia. Entendi. Eu estou preocupado se limparam. Então eu tenho um checklist de processos que eu preciso garantir que eles aconteçam. Eu não preciso executar eles. Mas se dá uma zica, Lucas, tu volta, Tem que descer. tem que voltar, né? Nessa fase, mesmo você estando já na segunda fase, a fase de rotina, quando você tem um problema, você tem a goteira. Tá tendo a goteira aqui. A sua função ainda é ir lá e colocar o balde de baixo. Entendi. Ou seja, apagar o incêndio. Eu chamo isso de resolver sintomas. Ok. Porque tem um sintoma e tem a causa raiz, né? Tá. Mas você ainda tá lá resolvendo o sintoma. Faltou alguém na cozinha. Sinto muito. É você que tem que descer e resolver na Ó, cozinha. eu vou te dar um exemplo até que tá acontecendo aqui agora. Eu te falei que a escola tá redondinha e tudo mais. Hoje eu tô à frente do comercial e tá vendendo bem, estamos batendo meta, mas o que que acontece? Eu gosto muito de estar perto do meu cliente, vendo qual que é a dor que ele tem, principalmente a dor. Porque tem a dor e o desejo, mas a dor É, sempre incomoda mais. E aí, cara, o que que eu percebi? Que a gente tem essa sala, a gente tem uma aula de podcast para as crianças. Tem uma aula de dublagem para as crianças e tem uma aula de telejornal. A telejornal não estava acontecendo, não está acontecendo. Ela acontece uma vez por mês, então não está acontecendo, não é rotina. E aí o que que eu entendi? Eu falei, olha, por isso que eu te perguntei isso. Eu falei, não, eu vou subir
e vou assistir as aulas, os professores eles dão as aulas e tudo mais, só que eu vou ver onde está dando problema. E ontem aconteceu justamente isso. O que que aconteceu? Tava 4 crianças fazendo aula de dublagem ontem e tinha, sei lá, mais umas 17 lá do outro lado, 18, sei lá. E, cara, algumas crianças tipo, deitaram no chão. Criança sabe como é que é. E aí eu comecei a olhar. Aí eu tenho a pedagoga, ela tava lá acompanhando. Cara, eu vi tanta, mas tanta zica por conta dessa inovação, porque eu digo assim, e aí eu queria até que você comentasse sobre, porque o empreendedorismo ele é isso, é trazer novas soluções. Então, por exemplo, as aulas que são tradicionais, elas acontecem redondas, já sabe o que tem que acontecer, aonde vai acontecer, que horas para, tem todo o processo já mapeado. Agora, quando chega uma aula nova dessa, o que aconteceu foi isso, assim, por exemplo, tinham 4 crianças, ao invés da professora tirar as 4 de uma vez, ó, vocês já fizeram o exercício em tantos minutos, tira todo mundo e agora vem mais 4. Não. Cara, na hora me deu um bug, ela tirou 2. Não, porque esses dois ainda não gravaram o que eles vão falar. Falei, cara, agora você bagunçou tudo. Porque tem 18 crianças ali pra gravar. Se for de 4 em 4, rapidão vai. Agora você imagina, não, 4 gravaram, mas 2 ficaram e outras aí. Então, é nesse sentido, assim. Aí queria que você comentasse sobre produtos novos, porque o empreendedor tem que estar sempre fazendo esse produto novo, já fazendo o link aí com o que você está falando. Boa. Tem um negócio que eu gosto muito, vou usar um termo técnico, mas depois eu traduzo ele. Massa. Se chama ambidestria estratégica. O Legal. que é uma pessoa ambidestra? Você sabe? Que com as 2 mãos, assim, que ela consegue Escreve ou manipula com com as as duas direita e mãos. esquerda. Sim. Exato. Quando você fala de ambidestria para a empresa, Ok. você está falando de uma empresa que consegue olhar para o agora, para entregar resultados de curto prazo, porque eu tenho conta para pagar, eu tenho resultado para Legal. entregar para o cliente. Ok. Né? Uhum. Mas ela também olha para o futuro e pensa no que eu preciso para o futuro. Inovação, novos produtos, como eu vou me diferenciar lá na frente, Uhum. trazer novas tendências para dentro do negócio. Uhum. Só que quando você olha essas duas frentes dentro da empresa, o normal de acontecer é a terceira lei aí vem meu lado engenheiro, né, gente? Terceira lei da termodinâmica, lei da entropia. O Ah, que essa lei fala? Ela fala que o universo tende ao caos. Você deixa qualquer sim. coisa parada, vai tender Aham. ao caos, né? Aham. Na empresa é a mesma coisa. Você sempre vai tender para o caos. Então, qual que é a nossa resposta automática como ser humano? Combater o caos. Perfeito. A gente tenta pôr ordem. Então, o que a gente quer fazer? Controlar tudo. E tá tudo bem controlar, desde que isso não seja em excesso. Quando você controla demais, você enrijece a sua operação Ok. e você para de buscar inovações. Sim. Porque a inovação, novos produtos, ela só vai sair num pouquinho de caos. Então você precisa de ter um pouquinho de caos dentro Total. da sua operação, senão você não vai pensar diferente. Porque pensa assim, ó, nesse podcast, se você tivesse um roteiro sempre super bem escrito, Uhum. você seguisse aquilo ali lendo toda vez. Que dia que você ia fazer uma pergunta diferente que ia me provocar para fazer uma resposta diferente e sair uma Perfeito. ideia? Você tem que deixar um pouquinho ali Claro. livre, porque senão você não vai Não, pensar no novo. sim, com certeza. Não, uma coisa que eu digo é o seguinte, que muitas das vezes eu sou um cara muito criativo, eu falo que, cara, eu tô confuso. E eu não tenho vergonha de falar que eu tô confuso, que as pessoas às vezes elas têm vergonha, né? Eu não sei o que fazer. Cara, várias vezes eu não sei o que fazer. Mas eu falo, gente, eu tô confuso, mas a confusão é o primeiro passo Exato. para consciência. Então, calma, porque eu tô com brainstorm, um monte de ideia, eu vendo tudo acontecendo, meu Deus, isso não tá funcionando, mas depois a gente, opa, ali a gente pode fazer isso aqui, aquilo. E tem uma analogia muito legal do carro de Fórmula 1. Quando me passaram isso, não sei se foi o Bernardinho do vôlei, não sei quem, não me passou. Eu vi um podcast dele, aquilo me clareou muito. Ele fala assim, não sei se foi ele, mas essa pessoa que me trouxe essa analogia falou assim: pensa num carro de Fórmula 1. Se ele faz uma volta e tem um tempo ruim, e tu troca o bico, troca o pneu, troca o aerofólio, troca não sei o que, ajusta não sei o que, abaixa o motor, né? E depois ele dá uma pole position. Ele quebra o recorde lá. Adianta? Não. Exato. Porque você não sabe o que fez aquele resultado. Então, o que eu vejo? Quando eu vejo uma coisa dessa, eu falo, cara, deixa eu resolver o que tá mais latente, o que tá pegando mais fogo. Aí eu, cara, vou ali. Ah, é aquele. Por exemplo, isso pra mim, que eu te falei aqui agora, foi o principal. Eu falei, cara, não dá. Entra 4, sai 4, num tempo específico. Então, o vídeo que ela vai dublar tem que ter um tempo específico. As crianças que vão ali já tem que saber qual a fala que elas vão falar. E em 4 minutos tem que trocar, porque tem 18 para estar lá.
E nunca isso já não pode acontecer de jeito nenhum de ficar em dois. Isso aqui já foi erro de processo. Então, é mais ou menos isso que a gente tá falando do caos e da... Só que isso aí você tem que balancear. Tem momentos que você está querendo inovar, Aham, trazer mais ideias, você vai um pouquinho pro caos. aham, Aí depois que você já estruturou, descobriu qual produto entrega melhor para o seu cliente, ok. você vai vir para o controle. Então você vai padronizar, ó, agora eu já descobri que é de 4 em 4. Então vamos Aham, padronizar de aham. 4 em 4. E aí e você tem que ficar oscilando entre esses dois mundos. A gente chama isso de caórdico, né? O Hum. caos com a ordem, caordem, né? Tem até um livro também legal que usa esse nome, né? O Nascimento da Era Caórdica, é bem do D-Rock. É bem legal, que a gente vai lendo segunda Eu vez não vou aí. anotar, eu assisti o podcast depois de novo. Pronto, a gente vai ter que Tem assistir umas indicação boa de 30 livro vezes. aí, cara, mano. Ah. E aí eu falo que é igual uma valsa. Como é que Uhum. você dança uma valsa? É dois passinhos pra cá, dois Dois pra passinhos um lá. pra lá. Sim. Se você der três pra direita Deu ou três merda. pra direita, acabou a Ou tu dança. vai sozinho, né? Ou seja, se eu der três passinhos pro lado do controle, minha empresa enrijece e eu não inovo. Aí eu posso até entregar o resultado de curto prazo. Mas no longo prazo, alguém vai inovar e vai me derrubar. Se eu Legal. dou três passinhos pro lado do caos, que o caos é bom. Mas se eu der demais, vira uma Virou uma bagunça bagunça que ninguém e controla. ninguém controla e você deixa de dar resultado no curto prazo. Daqui a pouco você não está conseguindo pagar suas contas, né? Perfeito. Então eu acho que é essa dança, o equilíbrio na dança ali, que faz a gente conseguir ir pra frente. Então você traz um 50-50, um Exato. 50-50 aí eu já ia te perguntar isso. Porque assim, é uma pergunta que eu sempre me faço. Hoje, eu te apresentei aqui o Estúdio Podcast Portátil, ele é uma inovação. E se eu te falar, Lucas, assim, cara, tu perguntasse, Marcos, e aí? Cara, eu tenho um monte de coisa guardada. E coisas assim que são lucrativas, que dão dinheiro, que tem alguma funcionalidade que ninguém pensou ainda. Vou te dar um exemplo. A gente criou, esse funciona até hoje. Na nossa escola, é uma escola totalmente, você viu, né? Toda disruptiva, criativa e tal. A gente criou um karaokê, que é um palco, é um ringue de boxe mesmo, que a gente chama de a Batalha do Bem. Hum. Cara, e é um karaokê. E as crianças cantam, sobem no palco. Só que qual é a sacada disso? A sacada é que, como eu era do marketing, então eu tinha muita dificuldade de botar os meus clientes em alguns lugares. Por exemplo, shopping é muito caro para você estar expor o seu produto em um shopping. Eles vão te cobrar uma fortuna. E esse brinquedo que a gente chama de Desafio Tube, cara, a gente entrou em, não vou falar todos, mas assim, 80% dos shoppings aqui de Brasília a gente fez, custo zero, captando lead, ou seja, o shopping, e a gente recebia, ou seja, o cara pagava pra gente montar o brinquedo, eu montava uma equipe de prospecção para eles captarem os leads, quem cantasse, só cantava se deixasse o contato do pai, da mãe, ou o próprio pai, o próprio adulto, deixava o contato, e o shopping ainda pagava a gente. Então, assim, essas soluções, assim, eu vou dizer assim, eu me gabo porque são muito funcionais, muito produtivas. Tem várias que eu já criei como estúdio podcast, como o próprio ClickTube. Só que é isso, que sempre me bate, assim, que eu falo assim, cara, quando você cria uma coisa nova, além de você partir do zero na questão processual, tem uma coisa que ninguém enxerga. Eu não sei como é que você enxerga isso e tudo mais. Todo mundo quer ser mais criativo, você concorda comigo? Todo mundo quer inventar um produto revolucionário de um mercado e ser nadar no oceano azul, não é a lenda? Só que ninguém sabe de uma coisa. O oceano azul, você tem que formar a opinião do público, isso é caro para um cacete. Você não tem comparativo de preço. As pessoas elas não sabem o valor daquilo. Como vou te dar um exemplo. O ClipTube ele nasceu ClipTube. Eram clipes que a gente gravava das crianças. Elas entravam num cenário surreal. Hoje esse cenário a gente monta. Antes era montado, já ficava montado. Elas entravam no karaokê, gravavam o clipe delas e pagavam R$ 997. Ou seja, eu consegui criar um motor que a criança chegava lá, ficava gravando 20 minutos, 25 minutos, pagava R$ 997 e depois saía um clipe pro YouTube. As pessoas, elas associavam isso, só que nisso que eu tô te falando aqui agora parece simples, mas tem microfone condensador, tinha grua, tinha câmeras profissionais, tinha equipe, a gente afinava as vozes, tinha placa de gravação, tinha tudo. Por isso que eu até parei, assim, não, financeiramente não vale a pena. Como é que eu vou fazer para escalar esse trem? E as pessoas queriam pagar o mesmo preço de uma sessão fotográfica. Ou seja, ela olhava assim, 997 já é muito barato. Eu acho que Exato. talvez você não tenha noção, assim, mas assim, é muito barato. R$ 997 para você gravar um clipe. Tanto que a gente tinha artistas que gravaram com a gente, profissionais, falando, cara, tá muito barato. Eu já tenho até minha música, você não precisa nem gravar.
e pagavam 997 para usar o meu cenário, as câmeras e sair com o clipe. É porque é produto e mercado, né? Não é só você ter o produto. Você tem que também, igual você falou, construir o mercado para você poder vender. Então, quando Enquanto... é inovador, você tem que construir. Exato. Quando já existe esse conceito, o conceito na cabeça das pessoas, é você conquistar, talvez, ou para depois dominar o Exato. Quando você mercado. está conquistando, você pensa que você está competitivo. Então, Legal. muito provavelmente, você não está no Oceano Azul. Muito provavelmente, quando você está conquistando o mercado, Ok, você está com um produto que pode ser bom, ok. mas não é disruptivo. Agora, quando você tem um produto disruptivo, você vai ter que educar o seu mercado, provavelmente, porque é uma coisa nova, ninguém conhece. Eu já conheci vários produtos que eram super à frente do seu tempo, Ok. porém o público ainda não reconhecia o valor daquilo. Então o cara trazia um negócio super inovador, mas não conseguia vender. Como é que um produto inovador não ganha escala? Porque às vezes o problema está na comunicação, está no posicionamento. Tá no Então, momento no também. momento. Não sei se você sabe, mas os smartphones nasceram muito antes do iPhone. O iPhone não foi o primeiro. Não, sim. Mas por que, que não bombaram antes? Porque a gente não tinha tecnologia de internet sem fio, Sim, né? Se não tinha, não tinha por que ter um aplicativo no celular que fazia um monte de coisa. Só faz esse sentido você ter um celular que faz um monte de coisa se tiver internet. claro. Então, os que nasceram antes do iPhone morreram por time. Agora, o iPhone, óbvio que tem todo o mérito deles, mas ele tinha o produto certo, na hora certa, pro cliente certo, e ele educou muito bem também. É mais É, bonito assim. eu sou fã assim, da Apple e eu vejo muito disso. Vejo também que se você for analisar esse crescimento do iPhone, tem também a ver com as redes sociais, né? Que era o finzinho ali do Orkut, aí entrou Uhum. Facebook, aí quando veio Instagram, TikTok. Então, assim, o iPhone, que aí entra essa cultura da câmera, né? Do social, tudo. Porque se você for olhar tudo hoje, ele está relacionado a uma câmera. Exato. Então, na minha opinião, assim, eu não sou um especialista nessa área, mas eu vejo muito de um cara sempre tá de olho, o Steve Jobs, sempre tá de olho no problema. Principalmente lá atrás. Hoje já virou uma repetição de aparelhos, assim, né? Não tem muita novidade. Sabe uma indústria que foi muito prejudicada quando lançaram o iPhone? Justamente nessa ideia de olhar para o problema e não para a solução? Hum, A indústria de goma de mascar, é mesmo? quando lançaram o iPhone. Onde que geralmente as pessoas consumiam goma de mascar? Quando ela estava esperando, estava lá num trem, num ônibus, ela colocava o chiclete, ia mascando, que era uma forma de distração. Claro. Quando lançou o Sensacional. iPhone, o que a pessoa começou a fazer para matar o ócio? Olhar o Celular. celular. Tem um gráfico que mostra o crescimento da venda dos iPhones e a queda do valor das empresas de Chiclete, goma chiclete. de mascar. Aí você fala, o que, que chiclete tem a ver com iPhone? Tudo. Quando você olha o produto, nada, né? Mas quando É, você olha o problema que ela resolve, tem tudo a tudo ver. a ver. Cara, genial, 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 genial. O próprio Augusto Lins, no que eu entrevistei no podcast portátil lá no CEO Circle, cara, ele deu muito foco na questão do cliente, do bootstrap, de você gastar sola de sapato atrás do problema do seu cliente. E é sensacional. E eu falo assim, para quem tá assistindo a gente, que é muito sobre isso. Eu queria que você comentasse uma coisa assim, porque, na minha opinião, se você tá hoje pensando em abrir uma empresa, seja uma barraquinha de cachorro-quente, seja uma multinacional, sem desmerecer a barraquinha de cachorro-quente, tá? Mas é o seguinte, você tem que gostar de problema. Você tem que gostar de solucionar problemas, você tem que gostar de Exato. estar perto do seu cliente. Ah, mas qual o problema que resolve numa barraquinha de cachorro-quente? Bicho, se você sentar 10 minutos comigo, eu te dou pelo menos uns 200. Desde problemas de você criar um alimento para celíacos, por exemplo, que tem alergia a glúten, enfim, e tem milhares de soluções, seja saudável, seja mais fat, seja mais fit, seja. Porque hoje é sobre isso. Às vezes você está tendo. O problema que você resolve não é de saúde, não é pra eu vou ter uma comida mais saudável. Você quer ver um exemplo? Você falou da barraquinha de cachorro-quente. Tem uma barraquinha de cachorro-quente aqui em Nova York, ali na. Agora fugiu o nome da rua, mas bem no centro comercial. Então Aham. são empresas, o povo toda Sim, hora atrasado, querendo. Qual que é o grande diferencial dela? Ela deixa o produto velocidade. pré-pronto e só entrega rápido. Então tem Legal. uma barraquinha do lado, que eu nem lembro de que é pretzels e tal, que o pessoal passa, só que demora, porque até você pegar, comprar, o cara preparar, te entregar e você ir embora, é 2, 3 minutos.
Nessa aqui não. Você já pagou, levou, pagou, levou. Então, ela pode ser pior, até em qualidade técnica. Total. Mas ela entendeu que o problema daquele cliente, naquele É ponto, é velocidade. velocidade. E ela resolveu e ganhou o mercado. Caraca, Zula. Cara, agora vamos aproveitar, né, a tua presença aqui. Deixa eu pegar uma. Você conheceu a escola de artistas. O que que você achou? O que que você acha que a gente pode melhorar? Vamos bater um papo assim, no teu olhar, Boa. Cara, eu acho, assim, obviamente eu conheci rapidamente. rapidamente, mas eu acho que você tem um produto bacana. Uhum, Talvez você só não explodiu ainda por questão de posicionamento. legal. E aí eu queria falar uma outra opção. Por exemplo, eu estava falando sobre os níveis de maturidade Show. de uma empresa, né? Eu Ok. falei sobre os dois primeiros, Uhum, daqui a pouco eu comento sobre os dois últimos, mas o ponto é, você não é obrigado a sair do nível um para o nível 2. Às vezes a pessoa acha que o único caminho é sair do um para o 2, do 2 para o 3. Mas você pode escolher ou um ou dois e se fixar nele. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem claro de um cliente que a gente atendeu, que uhum, era uma clínica de odontologia. ok. Nesse cliente, na verdade ele nem é de Brasília, ele fica lá em Goiânia. As donas eram super capacitadas e elas queriam estar Atendendo. atendendo. Porque só elas tinham uma técnica, que blá blá blá. Eu não sei a parte técnica. Uhum, Mas, aí eu falei, beleza. Vocês ficando atendendo, vocês vão entender que a gente não consegue passar para o nível 2 de gerenciar a rotina, elas nem gostavam disso, não queriam isso para a vida dela e tá tudo bem, não tem certo e errado, tem o que faz sentido para você. perfeito. Mas vocês têm uma restrição, toda decisão é um trade-off, você Claro. deixa de ter alguma coisa para ganhar outra. Quando você decide ficar, você está dizendo, talvez eu não vou ter escala, eu não vou conseguir abrir filiais, porque eu sou agente, eu não vou Sim. conseguir estar atendendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que, por outro lado, você tem uma outra opção que se abre para você. Você consegue ter um posicionamento mais premium, Ok. trazer clientes mais qualificados e Sim. cobrar mais caro. Foi o que elas Perfeito. fizeram. Aí posicionou-se a marca com um diferencial maior, Uhum. e diferencial não quer dizer que a técnica é superior. Quer dizer que a percepção do cliente é diferente. Nem sempre o médico mais bem posicionado é o melhor médico. É o mais estudado. Exatamente. Então, não que eu tô falando para não fazer um negócio sem estudar, mas que esse não é o maior Sim, sim, diferencial. sim, sim. Quando você fala de posicionamento, elas se posicionaram e começaram a atrair clientes da nata, né? Inclusive gente, artistas que saíram de São Paulo, ia lá para fazer um Os atendimento, procedimentos, né? procedimentos, e começaram a cobrar tickets às vezes 10 vezes mais caro. Ela conseguiu atingir o objetivo dela? Sim, Sim, sim. sem sair do primeiro nível de maturidade. Então, aí, quando você perguntou sobre o estúdio, eu acho que esse é um caminho que seria bastante possível, sabe? Uhum, Ah, trazer um posicionamento um pouco mais premium, uhum. porque você não precisa ter um mega, você estava falando, vou comprar o do lado, vou abrir 10 salas, talvez pode ser um caminho, Sim, sim. mas tem um caminho alternativo também. Ser cada vez mais bem posicionado, com tickets maiores, com um público mais qualificado, e aí você não precisa dominar o mundo. É uma Sim, alternativa. sim. Ou você pode decidir que para você faz mais sentido ganhar escala. Aí você padroniza o modelo e cresce o modelo em várias unidades. Hoje, até assim, em questões de propósito, que meu propósito, a minha missão é desenvolver a comunicação e a criatividade por meio das artes. Então eu entendi que na minha trajetória como músico profissional, viajei muito tocando por aí e tudo mais, eu entendi que tem muita coisa que eu até brinco assim, eu falo assim, cara, pensa comigo, Lucas. Você assiste um trailer, um teaser aí dos Vingadores, não sei se você gosta, mas é um teaser, é um trailerzinho. Daqui a um ano ou daqui a 6 meses vai sair o filme. A gente fica sofrendo ali, cara, vai sair o filme tal dos Vingadores, vai ser massa, parará, parará. Quando chega o filme dos Vingadores, você fica 3 horas e meia assistindo. Tem ou não tem técnica de retenção de atenção? É lógico. Tem ou não tem storytelling? Tem ou não tem, Tem sabe? uma jornada do herói bem traçadinha ali. Exatamente. Então, eu entendi que eu falei, cara, eu vou começar a ensinar comunicação oratória, que oratória é a parte oral. Então, eu trago mais a expressividade, expressão corporal, a parte também de vendas. Eu adoro vender, seja produto, serviço ou uma ideia, que na verdade, quando você vende a ideia, é muito mais poderoso do que você vender produto e serviço. Então, essa é a minha missão. Então, se você me perguntar hoje, Marcos, e aí? Eu vou falar, Lucas, olha só. Visto que eu quero atingir o maior número de pessoas e pegar esse conhecimento que eu decifrei da música, do teatro, agora do youtuber, que aqui nós temos o curso de youtuber, da dança, do desenho, que é uma comunicação não verbal. Sim, eu quero escala. Eu quero o maior número de pessoas. Tanto que, é, essa é a tua opinião, o que, que eu fiz? Assim, hoje a gente tem um estúdio de podcast e tem um ClickTube. Eu decidi, a gente está em processo agora dessa parte mais burocrática.
Mas eu decidi criar uma hold, que é o Viva Voz, projeto Viva Voz. Pro lado de cá, criança, pro lado de cá, adulto. Criança, ClipTube, e esse projeto que depois eu vou te apresentar ali, que chama The Imagineer, que é comunicação e criatividade por meio das artes dentro das escolas. E do outro lado, estúdio podcast portátil, curso de como gravar o seu podcast, que é o Você Pode Mais. Tem esse curso que eu te falei de oratória que chama Luz, Câmera e Comunicação. Então, assim, tudo tem o meu propósito por trás, mas você vê que assim, que eu vou segmentando, tentando segmentar ali por produtos, por serviços, por ideias. Como é que você enxerga? Você enxerga que tem que enxugar primeiro para depois expandir? Ou você pode ir de pouquinho e dominando cada passinho? Quais os perigos que você vê dessa ideia que, por exemplo, eu te apresentei de uma forma muito rápida? Vamos lá. De novo, vou fazer uma análise sem conhecer muitos detalhes, mas Uhum. numa visão mais macro, assim, eu vou dar um geral mais generalista, ficou redundante, mas é uma visão mais generalista. Ok. O que eu enxergo? Vamos supor que você é uma pessoa que tem um potencial entre 0 a 10 de 10. Tá. Isso é sensacional. Uhum. Eu sou uma pessoa medíocre. Beleza. Medíocre não é uma palavra ruim. Medíocre, Sim, na tá essência, na é uma média, pessoa né? na média. Exato. Eu sou o quê? Eu tenho um potencial de 5, por Tá. exemplo. Uhum. Só que você tem 7, vou dar um número redondo aqui, 5 iniciativas Legal. que você está tocando. Eu tenho para criança, para adulto, para 5 iniciativas. Eu pego uma e decido focar só em uma. Uhum. Você tem um número X de horas no dia. Perfeito. Você tem um X de quantidade de conhecimento que você consegue adquirir por dia. Isso é típico do ser humano. O ser Sim, humano sim. tem um limite ali. Chega uma hora que você não consegue Mas pensar. pensar. Total. Então, você vai dividir seu potencial de 10 em 5 iniciativas. 2 para cada um. 2 para cada um. Eu vou focar em um e vou entregar 5. E aí eu, sendo uma pessoa pior do que você, acabo entregando mais. Essa é a equação do foco. O número de potencial dividido pelo número de focos que você tem na sua vida. O que eu diria para você? É legal ter várias iniciativas, Uhum. mas eu diria para você escolher uma e focar até consolidar ela. Legal. A partir do momento que você consolida, aí você abre a segunda. Uhum. E o que significa consolidar? Volta lá para os níveis de maturidade. Tá. Passou por produto, achou o produto certo no mercado certo. Ok. Criou as rotinas que ele tem que gerenciar. Ok. E aí você vai para o terceiro nível, vou passar bem rapidamente, que é o nível de resultado, indicadores, você vai gerenciar mais de cima. O time toca as rotinas, você olha indicador. Tá. Então você vai querer taxa de conversão, taxa de crescimento, Uhum. NPS, você vai olhar métricas. Ok. Como vai fazer? Você dá autonomia para o time. E a última é de diretrizes, de olhar para o futuro e ver o que está acontecendo para trazer inovações. Beleza. Então, você consolida esses 4 níveis de maturidade num primeiro produto ou unidade de negócios que você tem. Uhum. Agora, essa unidade, ela dá conta de andar com as próprias pernas. Entendi. Aí você fala assim, beleza, já formei time, desenvolvi, ela está estabilizada. Vou para a próxima. Agora eu vou dar um exemplo lá da Segunda Guerra Mundial. Tá. A Alemanha invadiu todo mundo e tal. Enquanto o grupo aliado, né, que era Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, estava atacando a Alemanha por diversas frentes, ninguém derrubava a Alemanha. Até o dia que o pessoal pegou e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, Juntar todo vamos mundo. juntar todo mundo. E aí teve o ataque na Normandia. Uhum. Eles tomaram um lugar, consolidaram um lugar, e a partir desse lugar foi pro adjacente, dominou, consolidou, derrubaram a Alemanha. Uau. Óbvio que não é tão simples como eu estou falando, Uhum. mas quando você traz isso para o modelo de negócios, você tem que pensar, qual que é a minha Normandia? Que eu vou Legal. focar meus esforços, vou dominar. Repare que eu não estou falando para não fazer outras coisas. Eu estou falando para focar em um, consolidar, e depois que eu consolidei a Normandia, qual que é o próximo que eu ataco? Uhum. E depois qual é o próximo? Mas enquanto eu não consolido, eu não vou pro próximo. Entendi. Porque senão, imagina você tendo que desenvolver 5 produtos, 5 tipos de rotinas diferentes, você não vai ter capacidade, e eu não tô duvidando de você. Sim, Eu não. tô falando que você vai ter horas no dia, isso é E humana- vida, né? É, O cara não tem vida, não tem família, não tem Exatamente. nada. Vai. Não, mas eu percebi muito isso. É difícil, assim. É igual, por exemplo, hoje eu realmente eu larguei, inclusive, a empresa de marketing nessa coisa de ter foco, né? do foco. Tem até um livro bom que é o do David Goleman, que é o Foco. Uhum. E eu adoro aquele livro, o essencialismo, a única coisa. Então eu comecei a entender assim, eu falei, cara, e para mim é um exercício muito doloroso. Porque assim, pensa assim, hoje, esses microfones, você largar um faturamento que eu te falei,
Largar um produto que você sabe que você está ajudando pessoas no Brasil inteiro, dói. Eu já pensei em vender. Aí quando você vem, aí entra o nosso querido amigo Claudio Sotana. Que ele Uhum. falou, cara, você vai ter que fazer um valuation, você vai ter que fazer isso aqui, você vai ter que fazer aquilo outro, entendeu? E eu sinto, não sei se eu tô errado, mas assim, eu sinto que cada iniciativa dessa é como se fosse um produto novo. O cara, Uhum. agora eu vou ter que fazer o valuation da empresa, então vou ter que organizar isso, vou ter que pagar aquilo, vou ter que fazer aquilo, do reporte dali. Então, já vai me tomar um tempo grande para eu organizar para poder vender. Será que é isso? E aí leva tempo para vender, 2 anos, não sei quantos anos. Aí essas coisas que vão confundindo o empresário. Então, eu, por exemplo, hoje, o que eu fiz? Eu falei, não, existem alguns produtos, porque eu não sei se você concorda comigo, mas talvez é uma questão assim de comunicação mesmo. Por exemplo, você vê que eu falo, não, aqui é uma holding, aqui é criança, aqui é adulto, mas são CNPJ diferentes, então já são empresas diferentes, né? E não tem a mesma organização, não tem o mesmo método, um ensina para adultos, outro para criança. Então a gente acaba meio que criando romantizando as nossas empresas para elas se encaixarem dentro de algo que a gente acha que vai funcionar. Mas na verdade não vai. Porque, por exemplo, eu queria que você comentasse assim, ó. Só de eu te falar que eu fiz uma aula de dublagem, uma aula de podcast e uma aula de telejornal, cara, isso aqui já são 3 produtos diferentes. Só que aí eu jogo dentro de um curso de youtuber. Não, é só o curso de youtuber. Mas não é. Como é que você vê isso? Cara, você montou um pacote ou um produto maior com vários produtinhos lá dentro. Desde que esses produtos estejam padronizados, com a equipe treinada, igual eu falei, já tendo passado pelas fases de maturidade, como é que eu meço o sucesso da aula de podcast, da aula? Tendo passado por essas etapas, você pode agregar outras coisas, não tem problema. E aí você começa a construir, preferencialmente, produtos ou negócios complementares. Hum, Porque você não sai muito da sua expertise, é diferente de eu abrir um estúdio de podcast uma e uma lanchonete. lanchonete. A não ser que elas se comuniquem. Venda. Uma lanchonete conectada com o estúdio de podcast, não sei como que seria, mas tenho certeza que alguém vai ter essa ideia ainda e vai ser Sim, possível. total, total. Mas tem que fazer sentido junto e tem que ter passado pelos níveis. Se você ainda tem esse primeiro produto, por exemplo, a formação de youtubers, né, que Uhum, você sim, falou, sim. e toda hora o professor fica com dúvida, aí você tem que ir lá, intervir. Talvez não seja o momento de você deixar ele para criar já um próximo. Entendi. Agora, se você já estruturou, tá rodando sozinho, os professores já estão conseguindo fazer, já tem um coordenador que quando falta alguém vai cobrir para você, não tem que ir lá cobrir, já Legal. consegue treinar os novatos que estão entrando para manter nível de qualidade. Na hora que esse produto já começa a ficar mais redondinho, ele te libera até espaço mental para Total. você conseguir para o próximo, e aí você vai juntando ali dentro da sua sacolinha, né, os kits. Sim. Eu acho que esse é um caminho bem saudável. Mas uma coisa que eu vejo muito nos empreendedores é que a gente tem essa ânsia de querer fazer tudo rápido, crescer Sim. rápido. Sim. E o rápido é bom, mas às vezes o rápido vira um rápido demais, aonde a gente não consolidou e quer ir pro próximo. Aí Sim. você tem filhos? Tem. Então, às vezes vou dar um exemplo aqui. Você tem um filho de 10 anos Uhum. e você já está querendo ir pro próximo, só que o de 10 você precisa que ele se amadureça. Aí você, não, ó, você já tem que aprender a dirigir mais rápido, porque eu preciso que você rode sozinho para eu cuidar do próximo, e vai para a escola sozinho de carro. Aí você vai para um menino de 10 anos para dirigir o carro, o que, Ele que vai vai bater o acontecer? Ele vai carro bater o e. carro. Mas na empresa é a mesma coisa. Você tem um time, um processo, que é uma criança de 10 anos. Legal. Aí você foi pôr ela para dirigir o carro, sendo que ela não está necessariamente preparada. Não vai demorar 18 anos, né, gente? A empresa dá para você acelerar e tudo mais. Mas colocar uma criança de 10 anos para dirigir o carro para você poder cuidar da outra, eles vão bater o carro, você não vai conseguir Certeza. cuidar da outra, você vai ter que voltar para resolver o pepino que bateu o carro, e a outra vai ficar desassistida. Então, no fundo, muitas coisas boas deixam de avançar, Uhum. porque a gente fica nesse de querer avançar rápido demais, sem consolidar as coisas antes. Então, pega um menino de 10 anos, diferente de uma criança, uma empresa dá para você acelerar. Em Aham. 2 anos ele faz 18. Você joga ele pro 18, garante que ele tá treinadinho com o Perfeito. processo, aí você vai pro próximo. Lembra do ordem e caos? Sim. Você traz a ordem para esse aqui, para você ir pro outro no caos, porque o outro vai ter todo o processo criativo, de testar, prototipar, e aí depois que o caos passar, você traz ele para ordem e vai pro próximo caos. É um ciclo. Cara, deixa eu te. Você me lembrou, a gente até comentou do Bitter da Encraté. E foi justamente isso que ele trouxe para mim, assim, que você falou agora, que
de uma forma diferente da ordem do caos que eu achei super interessante. Que foi justamente isso. Sabe como é que eu trabalhava? Eu chegava assim, por exemplo, aqui tem uma sala de podcast com câmeras, tem a mesa de corte lá dentro, tem todo um procedimento, tem todo um processo que tem que ser seguido, inclusive cronologicamente, porque senão pode dar algum chabu, tá? Aí o pessoal falava assim que era o apelido, eu não delegava, né? Eu delargava. Eu falava assim, galera, é o seguinte, ó, isso aqui tem que funcionar assim, ligar a televisão, montar ali, a câmera tem que ligar, parará, parará, e vai. Cara, eu lembro que eu botei um estagiário, hoje ele foi contratado, mas assim, no estagiário, vai, toca. Isso, o que você tá fazendo? Você tá pegando a criança de 10 anos 10 anos falando e para botando dirigir. pra. E eu falava, e era essa analogia, mas eu não falava de carro, eu falava de um avião, porque tem tanto botão ali que parece um avião. É Então, mais avião do que carro. piorou, né? Porque quando cai, meu amigo, aí já é. Então, assim, e aí o Bitter ele trouxe esse conceito que me aterrizou. E aí, eu queria que você comentasse, porque eu acho que é legal o seu ponto de vista. Ele falou sobre, cara, você tem que entender o que um estagiário entrega, o que o trainee, que eu não vou nem. Até falou, nem vamos falar de trainee, já vamos falar do que é o pleno, sênior e o júnior. Do júnior. Então, o júnior, ele é um cara, velho, que você vai passar a missão pra ele e você tem que estar ali olhando pra ele o tempo todo. E ele ainda diria antes. Primeiro você mostra pra ele como é que faz, você faz e fala assim, é assim que é que faz. Depois você faz junto com ele, aquele que você pega na mão dele, assim, fala assim, ó, não, volta aqui, vem aqui, faz isso aqui, de volta. E isso aqui pode demorar uma semana, 2 dias, 10 dias, como pode demorar 6 meses, até mais. E depois você deixa ele fazer sozinho, mas você tá ali em cima, tipo, supervisionando ali de perto para ele não fazer. Aí, assim, quero que você comente disso, das empresas hoje, às vezes, não terem esse tempo, e aí já pula para cá, pro terceiro estágio, já, não, faz aí que eu vou só supervisionar, e aí é onde dá os problemas. E assim, como é que você enxerga essa parte? Inclusive, já queria que você entrasse um pouquinho. Eu sei que a gente está falando sobre muita coisa, mas entrasse também no teu programa de líderes. Que você treina Bora. líderes e tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui agora. Perfeito. Ah, eu super concordo com o que o Peter trouxe para você. Uhum, A base disso tudo que ele está falando é uma metodologia que chama liderança situacional. legal. O que a gente traz, não foi eu que criei, né? Mas o que tem dentro dessa metodologia? Que você tem que atuar diferente a depender do nível de maturidade do seu time. Ok. Pensa num novato. O novato entrou. Eu acabei de falar no começo do podcast que microgestão é ruim, certo? Uhum, Você fica lá em cima da pessoa fazendo microgestão dentro do restaurante ali, agora faz isso, agora faz aquilo. uhum, É ruim? É ruim? Depende. Tem um ciclo que a gente tem que respeitar. Num primeiro momento, quando a pessoa é um novato, acabou de entrar, eu não vou me ater ao estagiário, júnior pleno, porque às vezes tá. ele é um sênior que acabou de entrar no seu negócio, não conhece o seu negócio, apesar dele ter conhecimento, talvez ele não conheça o seu negócio especificamente. Mas nesse primeiro momento, você vai ter que microgerenciar, porque ele precisa aprender. Então você vai falar, ó, vai fazer isso aqui desse jeito, desse jeito, desse jeito, vai ficar fazendo pequenas correções, vai ficar bem em cima. Ok. Porque ele precisa, ele é um bebê ainda dentro da sua empresa. Uhum, A partir do momento que ele começa a se desenvolver, você não vai mais microgerenciar ele. Isso é só no treinamento, naquela fase inicial. Ele começa a criar autonomia, você vai orientar. Ó, agora eu quero que você faça assim, assim, a cor é aquela, a organização da sala tem que ser assim. Você já não está mais microgerenciando, você está entendi. orientando. Quando ele cria um pouquinho mais de maturidade, você vai, em vez de orientar, direcionar. Você vai falar assim: olha, eu quero de fato que você faça aquilo, aquilo, aquilo. E como ele vai fazer, deixa ele fazer. Você volta, checa, verifica e sabe. Sem ficar pôr na mão para ver se ele colocou a xícara assim ou assim. Olha pro macro, pro Olha pro macro resultado. e deixa o cara. Quando ele vai criando mais maturidade ainda, ele chega no último nível, o quarto nível, que aí sim, esse cara que já está no último nível, você dá a missão. Você fala assim: a sua missão é ir lá e fazer um podcast com o Lucas dia tal. Uau. Ele vai fazer. Agora, como ele vai fazer? Por quê? Porque ele já está treinado, ele passou pelos outros estágios. O problema é quando você vira para alguém, ó, vai fazer um podcast com o Lucas lá dia tal. Só que você não treinou, você não acompanhou, ele está no estágio anterior. Ele vai chegar, vai fazer de um jeito que você não vai gostar, vai ficar com qualidade ruim. Sim. Agora, se ele é um novato e você não pode delegar para ele de fato assim, delegar é acompanhar, né? Você vai ter que vir falar, você vai fazer um podcast com o Lucas, ó. O microfone tem que ficar nessa posição, a xícara fica aqui para mostrar a marca, você tem que fazer isso aqui. Você dá todas as orientações no micro.
e conforme ele vai evoluindo, você vai devagarinho tirando a mão. Saindo. Até porque quando você tem uma pessoa que passou por esse ciclo e você não tira a mão, ela vai ficar insatisfeita. Você fala assim, poxa, eu tenho capacidade, por que ele não deixa eu fazer? Uhum. E aí ele acaba saindo. Então você tem que saber o momento certo de fazer isso, de acordo com o grau de maturidade do seu time em cada momento. Então no começo, põe a mão, fica em cima. Quando ele vai evoluindo, você vai, ó, afastando. E o financeiro, como é que acompanha nisso aí? O financeiro, você fala remuneração? É, remuneração. Gratificação, bonificação, não sei se bota PLR, como é que você enxerga? Tá. Aí depende do estágio da sua empresa. Se você é uma empresa mais inicial, o cara que tiver uma evolução muito rápida, talvez você vai ter que premiar ele para segurar um talento que evoluiu muito rápido e é muito importante para você. É muito comum ver empresa pequena, startup, oferecer equity. Uhum. Investe, fala, ó, se você conseguir dar tal resultado, Uma eu te dou uma porcentagem. porcentagem pequenininho, 0,1 ou 1%, meio por cento, aí depende da empresa, né? Conforme você vai tendo uma empresa maior e com um grau de maturidade maior, você não vai dar mais equity, né? Não, Porque você vai vale dar mais. um bônus. Só que aí essa questão da remuneração variável, ela tem que evoluir. Empresas mais jovens, elas tendem a analisar a performance individual, Uhum. o que é ótimo, porque a gente depende ainda da capacidade de cada um para a empresa evoluir. Agora, quando ela vai ficando uma empresa mais complexa, você não pode dar só, principalmente complexa no grau de organograma, muita gente, com muitas estruturas, né? Uhum. Se você começa a medir o cara pelo individual, o que acontece? Você cria silos dentro do seu negócio. Silos são ilhas, né? Eu Uhum. sou do comercial, eu faço a minha parte, o financeiro que faça a Se dele. vire. Então, mas a gente está tendo churn muito alto. Eu vendi, o problema do churn é da operação. Mas se eu vendi com um cara que não tinha perfil e depois o cara Ou cancelou, prometeu a eu mais. tô nem aí, eu quero minha comissão, entendeu? Então, conforme você vai aumentando o nível de complexidade da empresa, é bom que você diminua o nível de análise individual da pessoa e aumente o nível de análise coletiva do time. Porque Perfeito. se o time como um todo não ganhar, ele não ganha. Então, além dele olhar para o dele no comercial, ele vai ter que olhar para a operação e ver se lá está dando resultado. Porque se lá não der, ele não ganha. Ou vice-versa, o cara da operação vai ter que olhar para o comercial Uhum. para ver se. Porque às vezes o cara da operação fala assim: não, mas o meu eu tô entregando, se não tá vendendo é outro problema. Uhum. Fala, não, mas se não vender, você também não ganha, Isso. né? É, eu vejo algo assim, eu não sei se é porque a minha empresa ainda está num patamar pequeno, mas eu gostaria, e eu olho muito para isso hoje. Te falei que eu estou já à frente do departamento comercial, mas eu falo assim, na primeira etapa, né, que a gente passou por. O primeiro ano foi mais difícil, porque eu ainda trabalhava em outros lugares e tudo mais. Então, esse ano que eu fiz o famoso all-in e vim parar aqui direto no CrypTube e firme, só ele. Então, o que eu falei para as meninas? Eu falei assim: olha, agora, galera, é rebanhão. É vender para todo mundo, vem todo mundo. Não tem esse negócio, mas a criança é mimada, a criança é chata, mas não sei o que, não sei o que. Até crianças assim, que é de 6 a 11 anos, até de 5 se ela fosse muito esperta, assim, pode vir, vem. Que a gente, então, hoje tem umas 4 crianças que têm 5 anos, já vão fazer 6. Então, não foi problema. No primeiro momento era isso, era aquilo. Então, vem. Hoje, o que eu olho? Hoje eu falo sobre isso. Eu falei, ó, o primeiro momento era botar caixa dentro da empresa, porque empresa que não vende quebra. Mas agora eu já tô assim, já mais chato com isso. Eu falo, olha, gente, 5 anos, agora subiu muito mais o nível. Então, assim, não é qualquer 5 anos. Tem que ser muito talentoso mesmo. Mas esse é um ciclo bem típico, tá? Eu digo que a empresa, são cíclicos e alternados esses momentos. Ok, Cíclicos porque vem um e depois o outro, ok, e alternados porque eles sempre vão se intercalar. legal, Que são os momentos de crescer e organizar, crescer e organizar. legal. O primeiro momento é sempre crescer. Porque como é que você vai organizar um negócio que você Que não não, tem não dinheiro? existe. Eu vou deixar um negócio brilhando, mas não tem dois, Dois alunos, três. Então, primeiro é crescer. E no primeiro Olha, crescimento, todo crescimento, aliás, ele vai trazer consigo desorganização. Porque uma coisa é você cuidar de 2 alunos, outra coisa é você cuidar de 200. Então, tu cresce, aí vai virar um nível bagunça. sim. Aí nessa bagunça você vai ter que organizar. Uhum, Trazer gestão interna, processos. Só que no organizar, isso aumenta o teu custo. É mais gente, mais processo. sim, Só que, como aumenta o custo, o que você vai ter que fazer depois disso? Vender mais. entender mais. Aí vai inchar, vai desorganizar de De novo. novo. Aí você vai organizar. E tá tudo bem. Às vezes as pessoas querem vender sem desorganizar.
É um trade-off do crescimento. Você, para crescer, vai desorganizar um pouquinho. Total. Tá tudo bem. Você não pode desorganizar no nível que Demais, te quebre. exato. E você nem pode organizar demais no nível que te Que te quebre. dê É prejuízo, igual a exatamente. valsa do caos da ordem. Mesma Total. coisa. 2 passinhos para cá, 2 para lá. Cresce, organiza, cresce, organiza. Esse daí vai ser o tema do podcast, velho. A valsa do. Ah, Vamos botar o nome. Valsa do empreendedorismo. pronto, a valsa do empreendedorismo. Cara, esse vai ser, eu gostei. 2 pra lá e 2 pra cá. Cara, isso aí que você falou é uma coisa que dá uma leveza, uma paz pro empreendedor, porque realmente, assim, agora, talvez eu esteja nisso. Só pra complementar, eu queria ter um comentário, que é assim, beleza, vendemos pra caramba, certo? Aí você viu que eu te falei, né? Que agora não, estamos olhando agora para o aula de dublagem, não sei o quê. Então agora, a minha missão, igual doido, eu falo, eu ainda faço as dailies todo dia com comercial e bora, vamos pra cima, bato as metas de ligação e tudo mais. Agora, cara, meu olhar tá todo pra qualidade. Porque agora foi isso, né? É É o momento de muita organizar. gente, muita gente, então, cara, agora eu preciso. Só que olha onde vai minha cabeça. Isso foi aprendendo trabalhando com essas grandes escolas, com essas grandes instituições de educação, que agora eu não vou somente, porque já que eu estou aqui fazendo esse trabalho de organização, melhoria da qualidade de entrega das aulas, o que eu vou fazer? Eu miro lá na frente. Onde é que é o lá na frente? Vamos lá. Se eu percebi que as mães, aqui em Brasília não tem aula de dublagem, e quando você fala de comunicação de oratória, principalmente nesse momento pós-pandemia, as mães estão falando, cara, meu filho só fala gíria, não fala nada, ou tá todo isolado, porque as crianças nasceram. Muitas crianças agora nasceram dentro de casa e não saíram dentro da pandemia, né? Agora estamos em 2025, a pandemia foi 2020. Tem crianças com 5 anos que são os meus alunos, eles pegaram o nascimento deles foi dentro de casa, enclausurados. Então eles estão com várias questões que esse ambiente aqui já está de olho para resolver. Então, beleza. Aí, onde é que eu olho? Eu olho assim, ó. Se eu tenho essa aula que a mãe valoriza, que resolve essa dor da comunicação, da timidez, do controle da timidez, da oralidade, tudo mais, beleza. Vou deixar ela redonda. Mas eu falo para as pessoas aqui, eu falo para o time, eu falo, galera, a gente não tem que agradar a mãe, somente a mãe e o filho. Olha onde a gente tem que chegar. A gente tem que dar uma aula tão incrível aqui de dublagem que o moleque chega lá no dia seguinte na escola dele, lá no Galois, no Sigma, no Eleven, onde quer que seja, e fala assim: ontem eu tive a melhor aula da minha vida. Olha a pretensão do caboclo, velho. Mas é isso que eu penso, porque eu miro ali, porque cada detalhe importa a experiência. Por isso que eu falo assim, os meus vídeos eu te mostrar, depois quando terminar o podcast, eu vou te mostrar os vídeos que a gente faz aqui. Você vai falar assim, pô, tá top. Tá, mas aquilo ali é só imagem. A experiência das crianças nessa aula que teve ontem, eu achei ruim. Eu achei ruim, acho que tem que melhorar muito, como eu te falei, do revezamento, deles não ficarem à toa, de dar um. Por exemplo, aqui tem isso, assim, das vezes a criança fica atrás da câmera operando a câmera. Porque, pô, a criança fica olhando ali, velho, entendia, daqui a pouco ela começa a gritar, corre, conversa com o outro, aí é o caos. Mas é um caos que não é o caos bom. É o Porque eu entendi esse daí como colesterol bom, né? O colesterol bom pro crescimento, não o Exato. colesterol ruim. Então, eu penso nisso, assim, de você, cara, ter um over delivery, assim, que ele tá mirado muito além. Porque se tu mira lá sei lá, no Justin Bieber, mas acerta no Whindersson Nunes, já tá Tem, bom, né, velho? tem uma frase do Jorge Paulo Lema, que eu dou Ah, aula lá na Fundação Estudar também, que foi o Jorge que o fundou, né? aham. Que é o dono da Ambev. Inclusive, esse é o nome do livro dele. Sonho Grande. Eu li. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá Dá o o mesmo mesmo trabalho. trabalho. Né? Dá o Então, mesmo trabalho. joga pra cima. Um outro comentário que eu queria fazer em cima disso que você trouxe, bem legal, essa sua visão de diferenciação. Uhum. Só que existem várias formas de diferenciar. Tá. Tem um autor que chama Michael Porter, que Uhum. ele criou uma metodologia dos diferenciais competitivos, que depois teve 2 autores, o Tracy e o Arsema, que aprimoraram. Ok. Depois você colocar no Google lá, você acha. Uhum. Os diferenciais competitivos. E ele fala que tem 3 jeitos de você se diferenciar. O primeiro é o que você falou, diferenciação por produto. Eu sou tão bom que o cara vai me escolher.
Sim. É o aluno que vai vir aqui e falar, cara, a melhor aula da minha vida. É o cara que Uhum. vai falar, eu quero o melhor médico. Onde que tem o melhor médico? Uhum. Né? Esse é um jeito de se diferenciar. O segundo é o que a gente, esse é liderança em produto. O segundo a gente chama de excelência operacional, que é o cara que faz o BBB, né? Bom, bonito, barato. Ok. Tá, ok, mas tá mais barato, o cara vai escolher, vai comparar você, só que o cara não quer o melhor, ele quer um Sim. negócio E não acessível. quer inovar também, quer fazer o que Ele tá. não quer ser atendido lá no Einstein, ele quer ser Entendi. atendido no Doutor Consulta, que é Ok. baratinho, vai lá rápido, resolve o problema dele e vai embora para casa. Beleza. Esse é O 2, o dois, é o excelência B. operacional. E tem um terceiro que é o de relacionamento. A pessoa geralmente ela entende um nicho, se relaciona tão bem com aquele nicho, comunica e entende a dor daquele nicho e atende aquele nicho específico. Quem é de nicho bem específico assim, por exemplo, a Chili Beans. A Chili Beans entendeu um nicho, que é um nicho um pouco mais alternativo e Total. tal. Até os vendedores. Você pode perceber que eles escolhem os vendedores, geralmente Bem, o cara que tem um alargador, o com cara que tem tatuagem. tatuagem, tem um cabelo diferente, que ele decidiu se comunicar com um nicho específico. Uhum. Então ele foca naquele nicho. Então você pode ou se diferenciar por relacionamento, que aí geralmente tem nicho, por liderança em produto, por ser muito bom, que não vai ter comparativo, ou por ser bom, bonito, barato, e o cara vai olhar, vai comparar preço, e tem cliente para todo mundo. Tem o Total. cara que quer o baratão, Sim. tem o cara que quer o top, e tem o cara que quer o que me atende com relacionamento e tudo mais, né? Se eu olhar para esses dois que você falou, por exemplo, liderança em produto e nicho de mercado, eu posso errar? Eu posso errar? Geralmente é o seguinte, quando você tenta escolher mais, você sempre tem os três, tá? Você tem que ter um pouquinho de liderança, um O pouquinho preço também tem que de estar preço. acontecendo. É. Aham. Você não pode ter nenhum dos três menor do que o nível mínimo do mercado. Entendi. Tá. Porque se você pode ser bom tanto que for, mas se você for caro demais, ninguém vai querer. Então você tem que ter um mínimo de preço, mas ser muito bom. O que você não vai conseguir, provavelmente as pessoas que tentam, a maioria, Equilibrar. é ter os três altos, ou dois altos. Uhum. Porque quem escolhe muita coisa, na verdade, não escolhe nada. Perfeito. Você entra em contrassenso, né? Como é que eu vou ser o melhor e o mais barato ao mesmo tempo? Não, é. Não dá. Como é que eu vou ter o melhor relacionamento e o melhor? Isso vai sair muito caro para mim, a minha margem vai ser pequena. Então, geralmente, o que a gente recomenda? Você escolher um, falar, nesse aqui eu vou ser o melhor. Ninguém vai ser melhor do que eu nesse aqui. Os outros eu até posso trabalhar. Esse aqui é o meu secundário, porque eu quero Sim, ter relacionamento também. sim, sim. Mas você não vai conseguir ser o que tem mais relacionamento. Talvez você seja o melhor em produto e mais ou menos em relacionamento e um pouquinho ali de custo. Ou o Entendi. contrário, eu ter muito barato, um pouquinho de relacionamento e um pouquinho menos de produto. Você vai ter um primário, um secundário e um terciário. Talvez eu te recomendaria escolha um que seja de liderança em produto. Inovação e Fala, tal. cara, esse aqui vai ser o meu primeiro, assim, Aham. top. Tá. Ninguém vai ser melhor do que eu. Aí depois você fala, relacionamento, também quero ver um pouquinho. Foca, faz ali o suficiente para você ser um diferencial, mas você não vai ser o melhor relacionamento, mas você é o Total. melhor. Aham. E custo, talvez você preocupe um pouquinho menos, ou vice-versa, né? Sim. De cobrar um pouco mais caro e É, tá tudo lembra da bem. equação do foco. Quem quer fazer tudo, Não faz não nada. faz nada. Cara, a gente falou, a conversa foi muito boa, mas estamos indo para o nosso final, mas eu queria. A gente fechou os 5 pilares? Sim, os cinco estratégias de estrutura que eu falei lá no começo, Tá. esses cinco são analisados dentro de cada uma das fases. A estratégia para quem está olhando o produto é uma, a estratégia para quem está olhando rotina é outra, resultado e diretriz. O processo interno da sua empresa, se você está em produto, é um, é muito mais Uhum. voltado para design thinking, inovação. Ok. O processo para rotina é outro, o processo para resultado é outro. Então, esses 5 pontos, eles vão se repetir dentro de cada fase. E essa análise que a gente faz lá na empresa. E para a gente fechar então com chave de ouro, vamos falar um pouco sobre o curso de formação, Boa. que inclusive você já me convidou e eu vou estar lá. Pronto. A gente tem 3 produtos macro na empresa. Assessoria estratégica, que a gente entra para dentro da sua empresa e te ajuda a 4 mãos a executar e de fato fazer a mudança. A gente tem o Advisor, que a gente entra para dentro da sua empresa E te transforma. mais para direcionamento. Uhum, Então a tá. gente vai ser um conselheiro e Sim, tudo sim, sim. mais. E a gente tem a formação, né, a parte educacional. Legal. Essa especificamente, a gente entende que existem 2 competências macro que você precisa para você de fato transformar o seu negócio. Legal. O nosso lema na parte educacional é que a gente quer transformar as pessoas Uhum. físicas para que as pessoas físicas transformem as pessoas jurídicas. Perfeito. E para isso eu preciso das 2 competências, de gestão e liderança. Isso é baseado na metodologia de um livro que se chama Liderando a Mudança, do John Kotter. A terceira livro para o pessoal comprar. Rapaz, hoje aí tá bom, Eu vou criar bora. uma página na Amazon e vou começar a colocar lá as recomendações para eu ganhar comissão. Você tem que fazer isso mesmo, velho. Tudo Tem que tem de fazer livro isso. que eu recomendo. É, velho. Mas vamos lá. Hum. Dentro da visão do John Kotter, ele traz que para você transformar de fato um negócio, você precisa ter competências de gestão e de liderança. Ok. Que são os 2 módulos que a gente tem na nossa formação. Um módulo focado em Gestão. gestão e em liderança. Tá.
No de liderança, a gente começa mais provocativo, trazendo senso crítico. Se você não for crítico, não tiver um papel de Autoresponsabilidade. autorresponsabilidade, você não vai conseguir transformar. Então a gente trabalha senso crítico, a gente trabalha autoliderança, antes trabalha liderança dos outros, depois liderança de times, visão de mundo, que tem a ver com soft skills e tudo Legal. mais, e tomada de decisão. Como que você toma a decisão? Porque aí tem todos os vieses, tem decisões fáceis, decisões difíceis. Uhum. As fáceis são numéricas, as difíceis são baseadas em valores. Então tem uma série de coisas que a gente discute aqui dentro. No outro módulo, que é o módulo de gestão, a Uhum. gente primeiro te ensina a enxergar os níveis de maturidade da empresa, que a gente chama isso de visão sistêmica, né? Ok. Entender o todo, que é basicamente o que eu falei aqui, mas num nível bem aprofundado. A partir do entendimento que você tem da empresa, você vai de fato aplicar as ferramentas de cada uma dessas fases. Então a gente traz, não é só enxergar, é como fazer. Então, Total. qual ferramenta você vai aplicar na primeira fase, na segunda fase, na terceira? Então a gente dá todo o ferramental para você conseguir ir para dentro da sua empresa e executar. Você tem também, esse é o segundo dia, e no último, a visão econômico-financeira. Porque tudo isso aqui tem que dar resultado de longo prazo, que é Total. inovar, para o seu negócio não morrer daqui 5, 10 anos, Uhum. mas você tem que dar resultado de curto prazo, que é caixa. Então você precisa entender o financeiro. A gente fecha amarrando essa ponta do financeiro para você sair de lá uma pessoa completa, Uhum. com a visão de gestão e liderança para ir dentro da sua organização e conseguir trazer essa transformação. Mas essa parte, por exemplo, financeira, seria mais como olhar, sei lá, um Como olhar? DRE, não como É, fazer. não. Porque o líder, né, não necessariamente ele tem que saber fazer tudo. Total. Você não vai ser o melhor em finanças, o melhor em projetos, o melhor em produto, esquece. Você vai Uhum. ser bom em alguma coisa. Mas você tem que saber cobrar. Você tem que saber olhar, você tem que saber tomar a decisão. Como é que eu sou o líder? Que eu posso ser ou dono, empreendedor, ou eu posso ser um gestor de uma empresa. Às Uhum. vezes eu não sou o dono, mas eu estou lá dentro com uma posição de liderança. Eu tenho que saber olhar para aquilo ali. Ah, mas eu sou de vendas, Lucas. Para que eu preciso saber de financeiro? Precisa, porque Total. olhando o financeiro você toma decisões mais acertadas em Nas vendas. vendas. Ou vice-versa. O cara de finanças tem que entender um pouquinho de vendas, não precisa ser um especialista. Sim. Porque sabendo as métricas de vendas, ele consegue tomar decisões melhores no financeiro. Então a gente traz um overview independente de qual seja a sua área, você é de marketing, você é de vendas, você é de finanças, você traz essa visão mais macro. A gente foca menos no micro, mais Uhum. no macro, para você de fato ser uma pessoa que olha de cima e consegue ter senso crítico, ou seja, questionar as coisas, porque senão o Uhum. financeiro traz para você só aceita. Aceito. Então, senso crítico, você tem que ter visão sistêmica, entender o todo, coisas que vão acontecer agora, coisas que vão acontecer lá na frente, então eu já consigo me preparar, a gente traz essa visão. Senso crítico, visão sistêmica e o negócio que eu falei, a ambidestria, a capacidade de gerar resultado. Agora, ao mesmo tempo que gera resultado para o futuro da empresa. Aí você fecha o ciclo e vira uma pessoa que, com certeza, se for um profissional, vai ser disputado no mercado Total. e se for um empreendedor, vai trazer muito resultado para dentro do seu Sucesso. negócio. Muito bom. Lucas Marques, cara, foi um prazer te Que receber, é isso, o mas prazer foi meu. antes de finalizar, manda um recado para essa galera que está te assistindo aqui, nessa câmera aqui, para a importância, primeiramente, de tudo que você falou, dos 5 pilares, de como gerir a empresa de uma forma mais sustentável, olhando para o futuro, e também faz esse pitch aí pro curso. Boa. E deixa suas redes sociais. Beleza. O meu LinkedIn é Lucas Marques. O meu Instagram é lucas.marquesv, de Vieira, que é o meu último nome, então lucas.marquesv. A minha empresa é a Lead Gestão Empresarial, então vocês seguem a gente lá, tem sempre muito conteúdo bacana. Quem tiver interesse, pode mandar na minha rede social ou no da empresa, que a gente vai entrar em contato também para participar da próxima turma da formação. E o meu recado final que eu queria dar para vocês é que a gente fala de tanta coisa aqui no podcast, legal, mas falando aqui parece que é tudo fácil, né? Uhum. Quando a gente vai para a prática, é difícil. Mas é no difícil que existe grandeza. Não é no fácil, porque o fácil todo mundo faz. Então, na hora que você estiver pegando tudo isso que a gente falou, ou os outros convidados dos outros podcasts estiverem falando, faça mesmo que seja difícil, encare o problema. Porque é difícil, isso significa que talvez nem todo mundo que está assistindo a gente vai conseguir, mas é encarando o difícil que a gente fica grande. É encarando o difícil que a gente evolui. Só existe grandeza no que tem dificuldade. Inclusive, essa é uma frase de um outro livro. O Manda. lado difícil das situações difíceis. Estou parafraseando. Então, o desafio para vocês é encarar de frente, não parar na dificuldade. Tá difícil, chama ajuda, mas vai sempre para frente um passo de cada vez. Não para porque é difícil, não. Vai ser difícil, não estou querendo desmistificar aqui, ou estou contando a verdade, mas é lá que tem a grandeza e
eu tenho certeza que se você tem ambição, você vai querer encarar essa jornada. Ó, mas eu já vou fazer um complemento aqui, que é o seguinte, que isso eu aprendi ao longo de alguns bons anos e alguns bons tombos, viu, Lucas? Que é o seguinte, se você quer chegar mais longe, vá acompanhado. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se quiser resultados pequenos, vai sozinho. Mas se você quiser algo perene, algo para o resto da vida, algo fazer algo grandioso, vá acompanhado. Principalmente pessoas que já fizeram. Esse é o trabalho que o Lucas faz. Grandes resultados, rodeado de grandes empresários, grandes pessoas, algumas ele até citou aqui, e sabe o caminho, sabe como chegar lá. Então, assim, para que, Zé, que tu vai fazer sozinho se tem alguém que pode te guiar? Ele deixou um recado aqui para essa câmera. Entra nas redes sociais dele. Cara, seja curioso. É o que eu digo, assim. A primeira coisa que você tem que ser curioso é botar essa lei. Eu não sei se você acredita em lei da atração, mas é botar essa lei da atração para funcionar. É você falar assim. É igual as pessoas, assim, no que elas falam assim: ah, eu quero morar fora. Cara, então pesquisa lá sobre o país, sobre a rua, com a cidade, quanto custa o aluguel lá, quanto. Então é sobre isso. Entra em contato com o Lucas, saiba quanto custa o trabalho dele, valore, não precifique. Veja o valor, aonde ele já fez, onde ele já fez pessoas chegarem, que ele pode fazer a sua empresa também. Porque às vezes você vai pelo preço, para bem ele com o pneu furado. Quando você vai com alguém que já foi, que sabe fazer, você pode até no primeiro momento pagar um valor mais alto, mas ele vai te entregar um valor também. Então, assim, top, muito obrigado mesmo pela tua presença aqui. Deu uma aula, não vai ser o primeiro, a gente vai ter que combinar uns outros aí, porque, cara, a gente não falou sobre governança. Não falamos. Não falamos o que mais que a gente não falou e que a gente pode falar no próximo. A gente não falou sobre análise de resultados, a gente não falou sobre Financeiro, a gente não falou muito também. financeiro, estratégia. Ó, fica a dica aí, tem muito assunto. Tá. Mas, ó, só de você já conseguir ter curiosidade de pegar essas referências que eu dei aqui e já estudar, você já vai evoluir muito. Agora, se você quer evoluir isso e mais um pouquinho, é só chamar a gente nas redes sociais. Uau! Valeu, galera. Então, um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo Viva Voz Podcast. Valeu! Até mais.